Shabbat Shalom, Raverinho, Shabbat Shalom, Leplano, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, minha amiga, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom, Brasil, Shabbat Shalom para o mundo. Estamos em mais um Shabbat e nós vamos estudar a porção semanal desta semana. Que a porção semanal desta semana é Matot. Você está no canal Perfeita Ordem e o meu nome é Berg Moraes. Vamos para mais uma porção semanal. O Eterno disse para Moshe: Zahor et Yom HaShabbat leKadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o guardar, para o santificar. Eu sei que é muito difícil, meu amigo, eu sei que é muito difícil, meu irmão, minha irmã, de guardar o Shabbat nos tempos atuais. Precisamos trabalhar, precisamos sobreviver, né? Estamos no exílio, então no exílio existe uma ressalva para o Shabbat. Se você pode guardar o Shabbat, se você tem seu comércio, pode fechar seu comércio, né? E você tem fé para isso, você deve fazer. Mas se você é um funcionário, né? Você está sobre ordens e tem que trabalhar, então você tem que trabalhar. Né? Não vá fazer besteira, não vá fazer coisas erradas, né? Depois possa vir prejudicar. Então, o Shabbat serve para garantirmos, né, o estudo da Torá. Né? O Eterno ele criou o Shabbat para isso, né, para que nós estudássemos a Torá um dia de descanso na semana, porque assim, o trabalho às vezes, ou na maioria das vezes, né, ele tem sua motivação, que é a pessoa conseguir recursos materiais. Ela não quer só trabalhar para sobreviver, ela quer trabalhar para, né, juntar tesouro. E muita gente tem isso: eu quero um apartamento, eu quero um carro, eu quero isso, quero aquilo, vou trabalhar, né? Mas é preciso o dia de descanso para lembrar do Eterno. Um dia só para lembrar do Eterno. E ele é muito lembrado, isso é muito lembrado em toda a Torá, em toda a Bíblia. Né? Antes da entrega da Torá, eles já guardavam o sábado. Depois da Torá, ou seja, antes do dilúvio já se guardava o sábado, depois do dilúvio se guardava o sábado. Yeshua veio, guardou o sábado do Salvador, né? Depois de Yeshua, os talmidim guardaram o sábado, os Yehudim Nazarim, né? Ou seja, os seguidores, os judeus seguidores do Nazareno, guardavam o sábado, até que a Babilônia veio, né? E cumpriu a revelação feita pelo profeta Daniel, né, que o império ia exercer um poder tal que ia mudar as coisas do Eterno, ia jogar a verdade por terra. Está lá em Daniel 8. Mas vamos para a paraxá de hoje, que é Matot. Né? Matot é o cumprimento de promessas. Então, a última paraxá terminou com as leis dos sacrifícios de Yom Tov. E esta começa com as leis sobre promessas. Né? A lei ensina que quem promete oferecer um sacrifício está obrigado a cumprir sua promessa no Yom Tov vindouro, quando visitar o Beit Hamikdash. Gente, isso é uma linha de pensamento judaico, tá? E isso é o que eles imaginam, né? Então, o texto da paraxá Matot, ela está lá no livro de Bamidbar, números 30, verso 2, até 32, verso 42. É uma paraxá pequenininha, mas de grande valia, principalmente em relação ao nosso relacionamento com o Eterno. Porque vamos falar de promessas, né?
E voltando um pouquinho ao texto, ou perdão, ao assunto que eu estava falando sobre o Shabat, a gente está falando sobre o Shabat, lógico, Shaul, Paulo, né, assim como o romanismo adulterou o nome dele, Paulo de Tarso, né, Shaul Rachalia, Shaul enviado, ele disse o seguinte: se você veio circunciso, que fique circunciso. Se você veio sem ser circunciso, fique sem circuncidar. Porque lá em Atos dos Talmidins, houve uma grande discussão quanto a isso, né? Quando houve o Ruá do Eterno, né, foi presente nos gentios, nos Goim também, nos gentios, então houve aquela discussão, então tem que circuncidar todos eles. Aí, bom, não é assim. Quem é mais importante? É a circuncisão ou a própria presença do Eterno? Isso não quer dizer que o Eterno mudou a promessa. Ele renovou. É uma nova aliança. Não, não é nova. Ela foi renovada. A aliança é a mesma, mas ela foi renovada pelo Eterno, porque quem quebrou a aliança foram os homens. Então, o Eterno renovou. A gente vai falar de promessa aqui. Então, aquela promessa que fizeram lá no Sinai, não, a gente vai cumprir todos os mandamentos, não cumpriram. Tudo bem que aquela geração, né, a própria geração, que foi a geração que mais o Eterno amou, assim diz a Torá, ela descumpriu alguns mandamentos. Né? E as que vieram depois, não cumpriram nenhum. Então, Shaul diz assim, é o mesmo que ele dizer assim, se você quer se converter, mas você trabalha e seu patrão lhe obriga a trabalhar no sábado, fica como está. E pede orientação eterna. Quando o Eterno quiser que você deixe de trabalhar no sábado, ele vai te dar condições. Mas você ali, no próprio trabalho, você pode fazer menção. A gente está trabalhando aqui, mas sabia que o Eterno colocou o dia de descanso no sábado? É assim como eu faço. Ando por aí, e digo, olha, o romanismo adulterou o mandamento. Não é domingo não, o dia de descanso não, é no sábado. E o sábado não foi criado por uma religião, criado pelo Eterno. Está nas Escrituras. E não foi nenhuma denominação, nem religião, que escreveu as Escrituras, não. Foi o próprio Eterno quem mandou Moshe escrever. Ditou e mandou Moshe escrever. Então, do jeito que você está, fique. O mandamento, que dá para você cumprir, o mandamento dos mishpatins, dos edutes, a gente já pensou sobre isso aqui, já estudou sobre isso, os ruquins, você vai aos pouquinhos, vai começando a cumprir. Gosta de uma carne de porco, mas mandamento não cumprir carne de porco. Mandamento não comer carne de porco. Se você come, você vai deixando. Então, da mesma forma que Shaul diz assim, dá de bom grado as ofertas, porque não eram mais dízimos, mas virou ofertas, que você dê com alegria. Então, que você cumpra o mandamento também com alegria. O mandamento tem que ser cumprido com alegria. Porque quem cumpre o mandamento com alegria ama o Eterno. Porque o texto diz assim, se me amas, você vai guardar os meus mandamentos. Agora, se você não me ama, você não vai sentir alegria nenhuma em guardar meus mandamentos. Então, nada forçado. Tudo com alegria. Eu me sinto alegre em guardar o sábado. Eu me sinto alegre em resistir a algumas coisas. Porque eu estou vendo que eu amo o Eterno. É uma prova. Tanto que Tiago diz assim, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Aí você, não, a gente não é salvo pelas obras, é salvo pela fé. Vai nessa. Vai nessa nesse texto adulterado. Vai. Como é que tu vai mostrar a tua fé sem obra? Me diz. Aí tu vem dizer que é salvo só pela fé? Só com é isso? Não. Você tem que praticar os mandamentos. A obra está nos mandamentos. A adoração eterna está em guardar os mandamentos e fazer caridade às pessoas. Mas vamos para a Paraxá, a última Paraxá terminou com as leis dos sacrifícios de Yom Tov, certo? Quem estudou, vai estar sabendo. E
E esta começa com as leis sobre as promessas. Veja como é problema fazer promessa. A religião ensina muito a fazer promessa. Tem muita gente aí que faz promessa, né? E o Eterno não gosta de quem faz promessa e não cumpre. Ele chama de tolo. O Eterno não gosta de tolos. Está lá em Provérbios. Que faz promessa e não cumpre. Por quê? Porque é pecado fazer promessa. Por que é pecado fazer promessa? Porque quando você diz, ó, tal dia eu vou fazer isso, tu não sabe nem o que vai acontecer daqui a 2 minutos, 1 minuto, meia hora, 30 segundos, tu não sabe. Porque tua vida é um vapor. Yaakov, o Tzadik, fala isso, tua vida é um vapor. Qualquer momento. Então, quando tu diz que vai fazer, tu está só colocando no lugar do Eterno. E tu não és o Eterno, para saber o dia de amanhã. Tu mesmo pode mudar de opinião. Mesmo que você esteja vivo, né? Ah, mas eu não vou não. Ah, eu vou. Aí, quando chega no dia, está chovendo. Ah, não vou não, está chovendo. Fez a promessa e não cumpriu. Isso é pecado. Fazer promessa e não cumprir é pecado. Agora, coisas relevantes. Mas tem gente que faz promessa séria. Né? E o momento mais propício de se fazer promessa, principalmente com o Eterno, né? Para prometer para o Eterno, isso aqui é bronca. É o que a gente vai estudar aqui. O momento mais propício para se fazer promessa é quando se está muito alegre ou quando se está muito triste. Morreu alguém na família. Começa a fazer promessa. A partir de hoje, e não cumpre nada. Ficou muito alegre, ganhou, né, uma herança, eu sei lá o quê, né, comprou um carro, fazer promessa, não cumpre nada. Não, esse carro vai ser só para obra. Né? E depois está usando o carro para outras coisas. Entendeu? O momento mais propício para se fazer promessa é quando você está muito alegre e quando você está muito triste. Então, cuidado onde você estiver nessa situação. Para você não ficar amarrado pela sua língua, que é o que a gente vai estudar agora. A lei ou a Torá ensina que quem promete oferecer um sacrifício está obrigado a cumprir sua promessa no Yom Tov, vindouro, quando visitar o Beit HaMikdash. Como eu já disse, a conjuntura judaica dos judeus não messiânicos, que não acreditam no Messias, que ainda acreditam, assim, que vão construir lá o sacrifício e blá blá blá, no Beit HaMikdash, no próximo tabernáculo, no terceiro, templo, perdão. Às vezes achamos que as palavras que dizemos não são importantes, afinal não podemos vê-las nem tocá-las. Por isso, parece que não deixam marcas. Até um texto que diz que a flecha lançada, a palavra falada, não volta, não tem como voltar. A Torá nos ensina o contrário. Palavras são importantes e uma pessoa deve sempre ser cuidadoso com as palavras que usa. Deveria ser especialmente cauteloso sobre fazer promessas, porque será responsável por cumpri-las. A pessoa jamais deve fazer um juramento descuidadosamente. Promessas criam vínculos e obrigações, mesmo quando não se pronuncia o nome de Hashem. Aquele que as faz a devida atenção e mais tarde falha em cumpri-las é comparado ao indivíduo que pega uma espada para golpear a si mesmo. Está propenso a ferir-se, quanto mais os outros. Uma boa ideia, quando dizemos que cumprimos uma mitzvah, adicionar as palavras Beli Neder. Beli Neder tem essa expressão, e tem a expressão que Yaakov, o Tzadik, Tiago, usa. E essa Beli Neder quer dizer, não é uma promessa. Eu vou estar indo, mas não é uma promessa. Tal dia eu vou na tua casa, mas não é uma promessa. Se alguém declara, amanhã pretendo visitar meu amigo doente, ou darei 100 reais para tzedakah, deve completar Beli Neder, para evitar que seja uma promessa.
uma vez que Hashem compreende perfeitamente a natureza humana e sabe que a pessoa mais tarde pode apreender-se da promessa comprometedora. Ele nos deu maneiras de anulá-las, certo? Isso a gente vai estudar na Torá. A outra expressão que Yaakov usa é Emitzer Hashem, se assim o Eterno permitir. Esse eu gosto mais dessa, né? De que Belin Neder não é uma promessa. Ou Emitzer Hashem, se assim o Eterno permitir. Ó, amanhã eu vou na tua casa, se assim o Eterno permitir. Tudo está na mão dele. Ele é quem é o Eterno, não sou eu. A vida que eu tenho é dele. Então, a hora que ele quiser tirar, ele tira. Que é o que o povo chama aí de espírito, né? É o ruá. No hebraico a palavra é ruá, sopro. O sopro da vida. Então vamos lá. Hatarat Nedarim, anulação de votos. Isso tudinho está lá no texto, tá? Se alguém faz um juramento ou promessa e então percebe que será muito difícil cumpri-lo, pode dirigir-se a um Talmid Raham, sabe? O perito em Raham. Isso é para quem segue judaísmo. Depois a gente vai falar o que realmente a Torá fala, tá? A Torá não fala isso aqui não. A lei ou 3 leigos, eles poderão absorvê-lo como base, né, em sua declaração que quando fez a promessa não estava plenamente consciente de todas as suas implicações. Isso é uma brechinha que eles usaram, né? Para eles próprios, né, serem os caras que digamos assim, que anulam as coisas, né? Ou seja, nós estamos aqui como representante do Eterno e nós podemos falar, né, por ele. Não é assim, tá? Não é assim que a Torá fala. Mas é uma brechinha que eles acharam aqui. Se tivesse percebido todas as dificuldades de mantê-la, não teria agido desta forma. Por isso a promessa foi um erro de sua parte. Explica os detalhes de sua promessa ao juiz ou os juízes que então determinam se as circunstâncias permitem que esse seja absolvido. Se o juiz encontra um pormenor que o incomode, do qual a pessoa não tenha se apercebido quando fez a promessa, pode absolvê-la. Teria feito a promessa se soubesse que mais tarde se arrependeria? Pergunta o juiz. Não, responde a pessoa que fez a promessa. Mutar lechá, você está livre dela, declara o juiz. Isso se chama em hebraico Hatarat Nedarim, anulação da promessa. Outra maneira de cancelar uma promessa, né? Aprendemos há pouco que somente o Talmid Raham, o Beit Din, né, pode cancelar a promessa de alguém que se encontrar, né, para isso uma razão válida, né? A Torá nos ensina uma outra maneira, esse ensinamento aí não está na Torá, tá? Do Beit Din, não. A Torá coloca pessoas que estão acima de você para anular suas promessas. A Torá nos ensina uma outra maneira de cancelar uma promessa. Se um pai escutar a filha de 12 anos ou 12 anos e meio fazer a promessa que ele não aprove, pode dizer sua promessa é inválida. Aqui sim está no texto da Torá. Isto cancela a promessa. O pai pode anular a promessa da filha apenas até o pôr do sol do dia em que ele a ouve. Se esperar além disso, é tarde demais, né? Um marido também pode cancelar alguma das promessas de sua esposa. Ele deve também fazê-lo no mesmo dia que escutou. Se esperar até depois do pôr do sol, ela é obrigada a cumprir a promessa. O que é que o Eterno disse? Se você fez uma promessa, era criança, fez uma promessa, o pai pode anular. Enquanto a filha estiver dentro do seu lar, né, debaixo da sua ordem, ele pode anular. No dia que ele escutar, que ele souber que ela fez essa promessa, ele vai dizer a ela, não, você está livre dessa promessa. Ou então, se cala. Tu fez a promessa, te vira. Você pode pensar assim. Né? Mas, por que 12 anos e meio? Né? Porque a menina, né, digamos assim, bar mitzvah da menina é aos 12 anos e do menino aos 13. Então, a menina, ela... Engraçado que a mulher, no caso, eu acho que é devido ao
o físico, né, a biologia, chegam os dias da mulher nessa idade, então ela amadurece, né, a mulher amadurece mais rápido que o homem humano. Interessante. Mulher com 12 anos, homem com 13 anos, meninas com 12 anos, meninos com 13 anos. Interessante. E eu acho que por isso também, né, que o casal, a mulher deve ser mais jovem, né, porque a mulher amadurece mais rápido, então o homem tem que ser mais velho, porque se for na mesma idade, com certeza o homem não tem o mesmo nível de percepção que a mulher tem, não. Pode ter certeza. No caso, com o cabo da mesma idade, não, que não dá certo. Pode até dar, o cara pode até ser diferente, né, mas muito difícil. Então, se o pai não anulou o voto da menina, aí ela foi e casou. Aí o marido ficou sabendo. Aí ela tem de novo mais uma chance, né, de ter aquele voto anulado. O marido tem, quem quiser, as feministas, né, o movimento feminismo, né, quiser colocar no mesmo nível homem e mulher, que coloque, né? Só que existe um nível que o homem é mais elevado que a mulher natural, e existe outro nível que a mulher é mais elevada do que o homem. Então o Eterno, ele pesa os dois na mesma medida, mas nisso aqui o homem é o cabeça. O homem é o cabeça, então não tem para onde correr. O menino também, né? O menino também, para o homem, o pai pode anular a promessa dele, né? Agora depois que ele fica adulto, ele se vira, não tem quem possa anular, né? Isso no dia que souber. Então o esposo, ele pode anular a promessa da esposa que ela tenha feito antes de casar ou que ela tenha feito depois que casou e ele ficou sabendo. No dia que ele ficar sabendo, ele pode anular. Se ele não anular no dia, aí é com ela. Quando uma promessa poderia ser feita, há algumas situações em que nossos sábios recomendam que se façam promessas. Por exemplo, se uma pessoa encontra-se em extremo perigo ou desgostoso, pode prometer dar tzedakah ou cumprir alguma mitzvah na esperança de que Hashem a salve. Isso aí é na esperança. Isso não quer dizer que as suas promessas o Hashem vai aceitar e te tirar, né? Pessoas famosas que fizeram promessas em épocas de perigo, né? Ana, né? Na época posterior aos juízes havia uma mulher chamada Ana, que não tinha filhos, né? Sempre que seu marido viajava ao santuário da cidade em Shiloh, ela ia junto. Lá ela rezava a Hashem, implorando que ele desse filhos. Quando Haná estava casada por 10 anos, fez uma promessa a Hashem: se tu me deres um filho, não o guardarei para mim mesma, mas ele te servirá por toda a vida. Haná teve um menino e o chamou de Shemuel. Já sabe quem é, né? Ela manteve a promessa, levou Shemuel ao sumo sacerdote no santuário de Shiló quando ele estava com 2 anos de idade. Primeiro ela desmamou ele, né? Eis aqui o filho pelo qual rezei a Hashem, disse: deixe-o ficar aqui e servi-lo. Desde então, Haná via seu filho apenas uma vez ao ano, quando ia visitar o santuário. O menino cresceu e tornou-se o famoso profeta Shemuel, o líder de Bene Israel. Davi também, né, Davi Meller, o rei Davi também fez uma promessa, né? Davi não tinha desejo maior que o de construir o Beit Hamikdash para Hashem. Fez uma promessa: não dormirei mais que o absolutamente necessário até que encontre o lugar apropriado para construir a casa de Hashem. Davi cumpriu sua promessa quando visitou o profeta Shemuel e estudou com ele os versículos que falam da localização do Beit HaMikdash. Após passar muito tempo estudando, o rei Davi concluiu que Hashem queria que o templo sagrado fosse construído numa colina na cidade de Jerusalém. O rei Davi manteve sua promessa. Tinha esperança de que seria permitido construir o Beit HaMikdash, mas primeiro tinha que livrar a nação judaica dos inimigos ao seu redor. Passou muitos anos envolvido nestas guerras, até que finalmente a paz chegou para os hebreus. Agora pensou Davi: está na hora de construir o Beit HaMikdash. Como posso viver em um lindo palácio
Enquanto a Shekhinah, a presença ou o nome de Hashem mora numa tenda. Não é o Hashem, não é o Eterno que mora no Beit HaMikdash. É simplesmente o nome dele, a presença, né? A arca de Hashem ainda estava no Mishkan, uma tenda assim como havia estado quando Ben Israel caminhava pelo deserto. Naquela noite Hashem enviou um profeta para contar ao rei Davi: Hashem não quer que você construa o Beit HaMikdash, seu filho Shlomo o construirá. Você não é a pessoa certa para construir o Beit HaMikdash, porque derramou tanto sangue na guerra. Aqueles dizem que o sangue que o texto fala são sangues de guerra, mas eu creio que não. O sangue derramado aqui que o texto está falando é o sangue de Urias, que é um sangue inocente, né? O marido de Betseba. Davi colocou ele na frente para ele morrer, para poder ficar com a mulher dele, né? Eu acho que é desse sangue que eles estão falando, e não dos outros sangues, porque os outros sangues Davi derramou a mão do Eterno, então ele não podia cobrar isso de Davi. Isso deixou Davi preocupado. Hashem pediu a ele: sou culpado por ter lutado em tantas guerras? Davi perguntou. Então, isso não está no texto, não está, né? Então, por não estar, essas palavras não estão no texto, a gente tem praticamente certeza de que não são sangues de guerra, e sim sangue de Urias. Então, vamos continuar aqui, né? O desenrolar da história que eles imaginam, né? Não tema, Davi, Hashem assegurou-lhe. Você derramou sangue apenas em nome dos céus. A meus olhos, suas batalhas valem tanto como se você tivesse feito oferendas no altar. Não porque não tenho permissão para construir o Beit HaMikdash? Perguntou Davi. Então, por que eu não tenho? Hashem explicou. Um templo construído por você seria tão sagrado que eu jamais poderia destruí-lo. Olha só. Eles botam Davi lá em cima, né? Que é para menosprezar Yeshua. Ótimo, disse Davi. Deixe que permaneça para sempre. Hashem explicou: sei que no futuro os hebreus cometerão pecados, e eu os destruirei, ou destruirei o Beit HaMikdash, deixando-os sobreviver. Se você construir o Beit HaMikdash, jamais poderei destruí-lo. Davi, era isso tudo, não. Terei que aniquilar o povo hebreu em vez disso. Ou seja, se você construir o templo, eu não posso destruir o templo. O povo vai pecar, aí eu não posso destruir o templo. Eu já contei uma midrash aqui, né, sobre o rei, né, e sobre o filho pecou. Ele construiu um palácio para o filho, e o filho pecou, e ele foi destruir o palácio, né. Aí, por que você fez isso? Você queria o quê? Que eu destruísse meu filho? Né? Não, melhor destruir o palácio do que o meu filho. As paraxás passadas aí, eu não lembro qual foi a qual, mas a gente comentou sobre isso, né. Então eu jamais poderei destruir o Beit HaMikdash se for construído por você, né? Eu sei que o povo vai pecar, mas aí para não destruir o povo, eu destruo a casa, o Beit HaMikdash. O rei Davi então entendeu que não poderia realizar seu sonho de construir uma morada para Hashem. Isso tudo é conjectura, tá? Assim mesmo devotou o resto de sua vida a conseguir ouro, prata e os outros materiais necessários para a construção do Beit HaMikdash. Seus esforços foram tão grandes que Hashem considerou como se ele tivesse de fato o construído. Se eu não me engano, eu já escutei uma linha de pensamento que diz que na época, quando se soma a quantia, né, dá $1 milhão. $1 milhão a construção do Beit HaMikdash. É tanto dinheiro, né? Para hoje, para se construir o terceiro, $1 milhão. Tem prêmio aí que dá $1 milhão, né? Acho que é mais ou menos isso. Não é 1 bilhão, não, é 1 milhão. Deve-se evitar fazer promessa. O fato de os juramentos poderem ser anulados não deve induzir as pessoas a fazê-los levianamente. O Sanhedrin, Suprema Justiça, na época do rei Sidkiyahu, foi condenado à morte por ter anulado um juramento. O imperador babilônico, né, Nabucodonosor, tratava seu vassalo, o rei judeu, né, Sidkiyahu, de maneira respeitosa. Quando Sidkiyahu foi à Babilônia confirmar sua lealdade ao imperador, Nabucodonosor concedeu-lhe livre acesso ao palácio. Nomeou ele governador sobre os reis de várias nações, entre elas Edom, Moabe e Amon. Certa vez, Sidkiyahu
entrou sem ser anunciado na sala de jantar particular de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, e encontrou-o arrancando os membros de uma lebre viva conforme os ia comendo. Eles contam essa história, não tenho muita certeza que essa história é real, tá? Comer membros de animais vivos é uma proibição divina, mesmo para um não hebreu, né, um não judeu. Além disso, Nebuchadnezzar não queria tornar público que era dado a hábitos cruéis. Envergonhado, o rei ordenou, né, a Tzidkiyahu, jure que jamais revelará o que acaba de testemunhar. Juro, replicou ele. Aí mais tarde, contudo, arrependeu-se do juramento de não revelar o vergonhoso comportamento do imperador e pediu o grande Sanhedrin que anulasse o juramento. A anulação provou ser-lhes fatal. Certa vez os reis, os reis governados por Tzidkiyahu estavam conversando e ridicularizaram Nabucodonosor. Você poderia ser o imperador ao invés dele? Vê que pegadinha. Bajularam Tzidkiyahu. Você é descendente da dinastia do rei Davi e seu comportamento é mais nobre do que o dele. Podem ter certeza de que é um homem cruel. Concordou Tzidkiyahu prontamente. Certa vez, ao entrar em sua sala de janta, surpreendeu devorando um coelho vivo. De novo, os reis enviaram um mensageiro imediatamente à Babilônia para informar Nabucodonosor. O hebreu a quem você concedeu livre acesso ao palácio alega que observou comer um animal vivo. Nabucodonosor considerou a ofensa de Tzidkiyahu traição, porém não tinha certeza se deveria punir apenas Tzidkiyahu ou o povo hebreu inteiro. Nabucodonosor viajou à cidade de Dafne, perto da Antioquia, e ordenou a Tzidkiyahu e aos membros do Sanhedrin que se apresentassem perante ele. Nabucodonosor deu aos sábios hebreus cadeiras de honra, Sentem-se, ordenou, e exponham sua Torá para mim. Os sábios traduziram-lhe uma paraxá após a outra. Ao chegar ao assunto de votos, a paraxá de Matot, votos, o imperador inquiriu: se você quiser anular um voto, pode fazê-lo. Ele pode dirigir-se a um sábio, replicaram, que possui autoridade de anular seu juramento. Agora sei que Tzidkiyahu me traiu, acusou-os o imperador. Ele foi a vocês e anularam o juramento. Nebuchadnezzar mandou que cada membro do Sanhedrin fosse atacado pelos cabelos à cauda de um cavalo, atados pelo cabelo à cauda de um cavalo e arrastados de Jerusalém até Lod. Este trágico evento foram um dos muitos que prenunciam a destruição de Jerusalém e o Beit HaMikdash. E aí, acaba-se o assunto de votos e entra no assunto guerra. O texto vai... preparativos para a guerra contra Midian. Adonai diz a Moshe, Moshe, te prepara para a guerra. Hashem ordenou a Moshe: chega a hora de punir os midianitas que maldosamente enviaram suas filhas para fazer vocês pecarem. Vá à guerra contra eles, pois esta batalha chegará à sua hora de morrer, depois dela. Moshe tinha ouvido claramente de Hashem que morreria tão logo a batalha terminasse. Mesmo assim, começou imediatamente a preparar-se para a guerra. Hashem ordenou: não envie. Imagina, depois dessa guerra tu vai morrer. O fraco ia dizer assim: não, vou deixar dar tempo ao tempo, que eu não quero morrer agora. Só vou morrer depois da guerra, Então, deixa a guerra para depois. Mas não, Moshe não. Logo fazer guerra. Moshe não estava muito contente com esse mundo, não. Se ele entrasse em Canaã, ele só ia ver guerra. E já tinha visto guerra demais. Hashem ordenou: não envie o exército inteiro, apenas 12.000 homens, 1.000 de cada tribo deverão atacar Midian. Os midianitas eram muito fortes, porque Hashem queria apenas um pequeno exército. Não teria sido melhor enviar centenas de milhares de soldados hebreus para combatê-los? Hashem não permitiu que um
hebreu previamente associado às filhas de Midian fosse para a guerra. Apenas aqueles que fossem perfeitos tzadikim estavam aptos à batalha contra os midianitas. Você sabe que na paraxá passada, né, Bilã incitou, né, as meninas, o rei Balaque a colocar as meninas midianitas, né, para coabitar com os hebreus, e assim fizeram, né? Então o Eterno, assim, na visão, né, deles, aqui do judaísmo, né, ninguém está pregando judaísmo aqui não, tá? Ninguém está pregando não, né? Quando o judaísmo erra, a gente fala, na nossa visão, né, na nossa visão, de acordo com o que o texto da Torá diz, que a gente não vai além do que o texto diz, né? Ou quando o cristianismo, né, faz as lambanças deles também, né, a gente mostra aqui também que isso não está na Torá, não está nas Escrituras, né? Tanto uma como outra. Por isso que o nome, né, das paraxás são, dos vídeos são religião versus Escrituras, religião versus Torá, né? Torá versus religião, para mostrar, né, que a Torá é bem diferente do que as religiões pregam. Então, Hashem não permitiu, né, porque ele não queria nenhum dos que né, tiveram um chamegozinho com as midianitas, ele não queria nenhum deles na batalha. Quando Moshe tentou convocar os soldados ao dever, eles se recusaram a cooperar. Todos os soldados protestaram: não quero tomar parte nesta guerra. Hashem disse que você morrerá depois. Conjectura, tá? Não está no texto. Mas aí, vai para lá, vai para cá, lá. Moshe nomeou Pinehas como um dos líderes da guerra, na guerra contra Midian. Você será o correio ungido para a guerra quando lutarmos contra Midian. Isso está no texto. Você deu início à mitzvah de Kiddush Hashem, santificação do nome de Hashem, né, do Eterno, por matar Zinri, né, e Cosme, né, o texto na paraxá passada que a gente estudou. Agora completa a mitzvah vingando-se dos midianitas. O Eterno não deixa Moshe ir para a guerra, né, porque Moshe viveu lá, né, e ele diz assim: não é bom que você vá porque eles deram, né, você viveu lá, né. Lembre-se que Yitro é midianita, né. Interessante é que os midianitas dizem: aí a serpente que a gente criou agora voltou para tomar nossas terras. A guerra. Bene Israel reuniram os exércitos com o shoar de trombetas como ordenada na Torá. Quando o exército dos hebreus aproximaram de Midian, os soldados viram um mensageiro se aproximando deles. Era ninguém menos que Bilã, mágico. O malvado soubera que seu conselho perverso tinha causado uma peste entre o povo de Israel, na paraxá de Balaque, né? A gente estudou. Eu estava indo a Midian para exigir de Balaque que pagasse seus honorários por ter ocasionado a morte de 24 mil hebreus, na maioria, né, da tribo de Shimon. Mas há um ditado que diz: o camelo vem pedir honras, então suas orelhas também foram cortadas. Deve ser ditado lá, né, semita. Desta vez a ganância de Bilã lhe custaria a vida. Quando Bilã ouviu que Bene Israel estava avançando para Midian, correu em sua direção para desencorajá-los de atacar. Acreditam realmente que seu pequeno exército de 12 mil soldados tem alguma chance de derrotar ao forte exército midianita? Zombou ele. Nem tentem, pois serão todos mortos. Os soldados hebreus continuaram marchando indiferentemente à zombaria de Bilã. Pinehas e os generais deram um sinal de atacar. Os 5 reis midianitas tomaram parte na batalha, dentre eles o pai da princesa assassinada, Cosme, que é Balaque, né? Apesar de o exército midianita superar em muitas forças judaicas, Bene Israel miraculosamente sobrepujaram os soldados inimigos e mataram a todos, a fim de salvar-se. E os 5 reis de Midian, Bilã exerceu lá, fez a macumba dele lá, né, e proferiu certas palavras, e os reis se acamparam, né, tentaram se ocultar ali, mas não deu. Pinehas resolveu agir, localizou Bilã e seguiu, virou o tzit na direção de Bilã, e isto fez com que Bilã e os reis caíssem, né, a santificação, né, meio que
misticismo, né? Eles falam de tzitzit. O que a Torá diz é o seguinte, né? Que Pinehas achou Bilã e matou Bilã também. Foi Pinehas quem matou Bilã. O exército retorna a Moshe e Moshe repreende, né, os generais. Bene Israel mataram os homens midianitas, deixando vivas as mulheres e as crianças. Queimaram as cidades midianitas e recolheram os despojos. Trouxeram tudo o butim, né, ouro, prata, recipientes, roupas e animais, para que Moshe dispusesse destes como bem lhe conviesse. Mais uma vez Moshe poderia ficar rico. Mas Moshe não é igual, velho. Os pastores, líderes religiosos, padres, sei lá o que, como é que a gente pode chamar, macumbeiros de hoje, né, que só querem fortuna. Moshe aqui poderia dizer, é tudo meu. Moshe ia morrer. Para que Moshe queria riqueza? Esses caras vão morrer, para que eles querem tanta riqueza? Isso é vaidade. Né? Isso é enganar o povo, fazer do povo besta, né? Pegar o dinheiro dos outros, em vez de investir em tzedakah, em ajudar as pessoas não enricam. Bando de safados. Todos que fazem isso. Tem alguns que se salvam, né? Continuando. Moshe, Elazar, o sumo sacerdote e os Nessim, líderes, saíram para saudar o exército que retornava para casa. Né? Ao ver que Bene Israel levava mulheres e crianças midianitas cativas, disse aos generais, não acham que deveriam ter destruído as mulheres? Censurou-os. Foram elas que seduziram vocês. Não vocês, mas os outros, né, que não foram para a guerra. Moshe acreditava que os generais perceberiam, mesmo sem sua ordem explícita, que as mulheres que causaram a tragédia passada e constituíam o perigo para o futuro deveriam ser mortas. Talvez, disse Moshe aos soldados, vocês inclinaram-se ao pecado e por isso deixaram as mulheres sobreviverem? Não, responderam unanimemente, nenhum sequer de nós pecou. Não obstante, disseram os soldados, queremos oferecer sacrifícios para expiação. Elazar ensina, né, as leis de cacherização dos utensílios, né, da Hagalat Kelim, ou seja, tudo aquilo que eles adquiriram lá, quando era vasos de metais, aí passava pelo fogo, quando não era de metal, barro tinha que ser quebrado, acho que não servia barro, né, mas roupa, couro, essas coisas tinham que passar pela água quente, né? Ou seja, porcelana tinha que passar pela água quente. Aí eu acho que era para matar germe, né? Aí por isso que eles diziam que estava sagrado. Depois vem a Tevilá, né? Utensílios novos devem ser mergulhados no mikveh. Acabei de falar, os despojos de guerra são divididos. Como é que é dividido? Né? As tribos de Reuven, né? Como é que é dividido os despojos? Ou seja, tudo que eles pegaram, metade ficou para os homens que foram para a guerra. E a outra metade ficou para o povo. Os homens que foram para a guerra, né, de cada 500, parece que dava 50. Se eu não, de cada 500 dava 50. E o povo, eu não lembro mais ou menos a quantidade. Se tiver aqui no texto, eu vou falar. E o povo dava mais do que isso. Né, de cada 500 dava 50. Eu vou, né, de acordo aqui eu vou dizer. Eu sei que tinha uma parte que dava para os levitas, tá? Uma parte era para sacrifício, né? Se você ler o texto você vai entender. Uma parte era para sacrifícios. Aqui. Hashem ordenou a Elazar que contasse os cativos, bem como os capturados, dar metade aos que participaram da guerra e a outra metade deveria ser distribuída entre os povos de Bene Israel. Os soldados eram obrigados a doar 5 centésimos de sua parte a Elazar. Bene Israel precisava separar 1/5 do que receberam e dá-los aos levinos. Apenas os cativos e o gado eram divididos. Os utensílios, joias conquistadas, né, permaneciam com os soldados. Cada soldado podia ficar com o que tinha recolhido. Não obstante, os soldados doavam voluntariamente parte dos utensílios, joias ao Mishkan. O que foi que aconteceu também com as pessoas? Né? Eles trouxeram as mulheres e as crianças. Aí o Eterno disse assim, as mulheres virgens, que não tiveram ainda, né, caso com homens, elas podem viver. E as meninas,
as meninas, crianças, mulher, meninas. Agora, as mulheres que não são mais virgens, que tiveram, né, caso com homens, e os meninos, porque os meninos iam crescer, iam se tornar homens, né? Então ele podia estar criando uma cobra dentro de casa. Foram mortos, infelizmente. Foi a ordem do Eterno. Mas, é o Eterno vingador? Não. O Eterno quis a paz, né? Ou seja, as crianças elas foram mortas por conta do pecado dos pais, porque não quiseram, dos homens, né? É aqui quando recai toda a culpa em cima dos homens. Eles podiam ter feito a paz, iam ter deixado o povo passar, né? Beleza, vamos fazer paz, vamos, mas não quiseram. Todas eles, né, foi dado, né, o acordo de paz e eles não quiseram. As tribos de Reuven e Gade desejam se estabelecer a leste do rio Jordão, né, Rio Jordão. Quer que Rubens, né, Reuven e Gade diz, a gente está aqui a pastagem é plana, é boa para o gado, não quer passar não, a gente vai ficar por aqui mesmo. Aí Moisés diz, como é que é? Vocês querem o quê? Desincentivar agora o povo a ir para a guerra? Né? Vocês querem fazer como os 10 espias fizeram? Desincentivar? É isso que vocês vão fazer? Se vocês fizerem isso, o Eterno vai deixar vocês de mão. Não, peraí, vamos fazer o seguinte, a gente constrói casas aqui para o gado, a Torá diz que primeiro eles mencionam o gado, né? Depois para as mulheres e crianças, e aí nós atravessamos o Jordão, vamos para a guerra, né? Quando Israel todinho estiver estabelecido, aí a gente volta. O Eterno concordou, Moisés concordou com essa palavra, né? Mas quando Moisés fala, ele diz assim, vocês vão construir casa para suas famílias e para o seu gado, e vocês vão para a guerra, certo? Vocês vão cumprir sua promessa? Vão. Se vocês cumprirem essa promessa, o Eterno vai ser com vocês. Mas lembrem-se, né, que mais na frente vocês vão ter problemas. E tiveram, né? Ou seja, eles passaram 14 anos na guerra, depois de 14 anos retornaram para suas famílias. Cumpriram a promessa. Mas quando Ravu-Netzar veio da Babilônia, quem foi que ele encontrou primeiro? Está aqui o Jordão, do lado de cá, oeste, ficou Israel. E aqui está o mar, né? Aqui está o mar Mediterrâneo, as terras de Israel, Jordão. Aqui está a parte que Reuven, Gade e meia tribo de Menashe ficou, porque foi promessa do Eterno, cumprimento de promessa. E mais para cá ficava a Mesopotâmia, lá, a terra de Uz, Babilônia. E quando Nabucodonosor veio, encontrou quem primeiro antes do Jordão? Reuven, Gade e Menashe. Depois que atravessou o Jordão, aí encontrou as outras tribos. Mas primeiro quem levou cativo? Essa turminha que não quis atravessar para o lado de cá. O Eterno ia dar pastagem para eles do lado de cá, mas eles não quiseram, preferiram ficar do lado de cá. Então, foi assim a história. E nós vamos terminar aqui, né? Menashe inclui metade da tribo de Moisés inclui metade da tribo de Menashe na porção de Reuven. Por quê? Vamos lá. Quando Moisés concedeu o território a Reuven e Gade, percebeu que era grande demais apenas para 2 tribos. Por isso, procurou outra tribo para morar com eles. Escolheu metade da tribo de Menashe. Porque dessa maneira Rachem acertou com Menashe um antigo débito. Menashe, filho de Yosef, o fundador da tribo que leva seu nome, fez com que os seus tios, os fundadores das demais tribos, rasgassem suas roupas. No livro de Bereshit, na Parashá Miquet, você pode voltar lá, né? A Torá nos relata como Menashe, incógnito e amando de seu pai, perseguiu as tribos para exigir de volta a taça de Yosef. Foi Menashe, né? Foi. Então o vice-rei do Egito, Yosef, né, supostamente roubada por eles, né? Desesperados por serem acusados falsamente pelo roubo, rasgaram suas vestes. Portanto, a porção da tribo de Menashe na terra santa foi dividida, né? Metade de sua herança estava em Israel, né? E a outra metade às margens leste do Jordão. Todos os atos são retribuídos pelo céu moeda por moeda, né?
Então, as duas tribos e meias demonstraram assim que, apesar de estarem geograficamente separadas do resto do povo, serviram a um Hashem. Por quê? Porque quando tinha o tempo de visitar, eles atravessavam o Jordão e iam, para o Beit HaMikdash do lado leste do Jordão. Como seus irmãos em Israel. Um dos descendentes de Menashe, Nová, deu ao distrito que conquistou e construiu o nome de Nová. Um dos descendentes não tinha filhos e esperava que seu nome fosse remomerado. Através de suas cidades. Porém, o nome Nová não perdurou. Este ponto é mencionado na Torá para ensinar que Hashem não deseja que ergamos elaboradas construções para a posteridade através das quais sejamos lembrados. As pessoas em geral procuram perpetuar sua memória através de impressionantes edifícios de pedras. Todavia, os memoriais judaicos ou hebraicos, o que o Eterno aprovou, são suas realizações em vida, se dedicando ao estudo de Torá e cumprimento de mitzvot e de tzedakah. E foi assim com Yeshua, Yeshua construiu o quê? Para que a gente lembrasse dele? Construiu nada, mas sim os ensinamentos. A gente lembra dele por conta dos ensinamentos. Mas o que é que a religião ensina? A religião te ensina que se tu comer um pãozinho, beber um vinhozinho, tu está fazendo memória. Tu está lembrando a memória de Yeshua. E não é assim. Não é assim. Você lembra a memória de Yeshua quando você pratica as obras que ele praticou. Quando ele disse assim, partir o pão, fazer isso em memória de mim, ele está fazendo, devido ao ensinamento, de graça, não cobre por isso. Aí você vê os seminários aí cobrando para ensinar e tudo errado. Ou seja, todo ensinamento que você paga para ter, pode ter certeza que tem mentira no meio. Não é verdadeiro. São meias verdades. Tem mentira no meio. Todo ele que você paga. Todo ele que você paga tem mentira no meio. Você está sendo induzido a ser um bonequinho do ensinamento dele. Agora, quando o ensinamento é de graça, pode ter certeza que é verdadeiro. Porque a verdade ela não dá lucro. A verdade ela faz justiça. Ela não deixa ninguém rico. Ela não principalmente riqueza. Não. Você pode ter o necessário. Se o Eterno assim permitir. Porque riqueza é dom do Eterno. Então, fazer isso em memória de mim. Beber? Não, ele não estava falando de beber vinho e comer pão, não. Ele estava falando de repartir o pão, fazer de tzedakah, repartir o conhecimento, não ser ganancioso. Eu não fui, então faça o que eu fiz, fazer isso. Mas se você fizer isso, você viver assim, você vai estar fazendo em memória de mim. Mesma coisa, beber o vinho? Não está falando de beber vinho, não. Já tinha bebido, já tinha comido. O texto diz, depois que eles comeram, ele partiu o pão e tentou ensinar de novo. O último ensinamento de Yeshua foi esse. Conduta de vida. Então ele está falando que eu vou morrer, eu vou doar meu sangue por vocês. Então essa vida que vocês levam não é de vocês, não. Essa vida é do Eterno. Então tratem de usar a vida de vocês para salvar vidas dos outros, como eu vou usar a minha para salvar a de vocês. Entendeu? Essa lembrança, essa memória que ele quer dele. E não beber e comer vinho fica muito fácil, comer um pãozinho de nada, beber um vinho. Eu fiz memória de Jesus Cristo. Só se for de Jesus, Porque de Yeshua HaMashiach, não. Terminamos a paraxá de hoje, Vamos recitar Birkat Kohanim. A gente estudou sobre Birkat Kohanim, Está lá em número 6, 22 a 25. Você pode ir lá. E ela está lá em português. Só que aqui eu vou recitar lá em hebraico. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vihoneka yitzah Adonai panav elecha veyatzelecha shalom. Elohim melech neman. Elohim é rei fiel. Esse é o significado de amém. Vededut et haimet. Vihaimet teishaher et her. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu gosto de dizer essas palavrinhas sempre no final. E emitzer Hashem,
né? Emitzer Hashem, se assim o Eterno permitir, né, estaremos aqui de volta na próxima semana. Né? Se assim o Eterno permitir, estaremos aqui na próxima semana. Ou, né, a frasezinha que a gente aprendeu hoje também, que é Beli Neder. Isso não é uma promessa. Isso. Beli Neder, isso não é uma promessa. Emitzer Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui no próximo Shabbat. Shabbat Shalom para você, Shabbat Shalom para sua família, Shabbat Shalom para todos nós. Um sábado de paz para os filhos do Eterno que amam cumprir mandamento. Shabbat Shalom.